o que realiza, porque é a condição, vejam, e Marx tem razão, é a condição política para o capitalismo. Quando o Estado reconhece, percebam isso, quando o Estado reconhece o direito de todos a possuir, e portanto, a possuir ou a não possuir, e quem não possui a se contratar livremente, e esse contrato está garantido pela lei, só ali temos a possibilidade da acumulação de riquezas, ilimitada, como no capitalismo. Caso contrário, temos a posse feudal, hereditária, e os desposseídos por herança e os que possuem por herança. Então, só quando, vejam, isso é interessante, só quando realmente a questão privada sai do Estado, do rei e da classe que possui, que tem direitos de posse, na aristocracia feudal, quando sai do Estado e entra na lei, teoricamente para realizar o direito abstrato de cada um de nós, é que o capitalismo tem as bases jurídicas para se realizar. Porque eu não tenho, eu só ganho meu salário, eu tenho direito de possuir, mas o que possuo? Fábricas não possuo, grandes capitais não possuo, mas poderia possuir. Todos nós poderíamos possuir capitais e, portanto, entregá-los na iniciativa nossa, que é a iniciativa privada. Só quando o Estado reconhece isso, quando manda a propriedade privada do próprio Estado, do rei, da monarquia, da aristocracia, para a lei como direito abstrato de todas as classes. Então vejam que há nos dois casos, isso é precioso, porque há uma relação dialética, há uma subsunção da religião do público para o privado. E não é nessa dialética, nessa oposição entre público e privado, não é que a religião some, desaparece, muito pelo contrário, ela se realiza. Tanto que ele diz depois, nos Estados Livres da América do Norte, em que vemos a religião viçosa, forte. A diferença do tipo de religião que nós conhecemos naquela época na Europa. E nos Estados Unidos também que existe a possibilidade da grande propriedade. E da propriedade capitalista. Não é à toa que os Estados Unidos são hoje o país capitalista por excelência, por terem superado essa dialética e realizado a propriedade privada do Estado para o indivíduo, garantindo esse direito na lei. Então, temos aqui um belíssimo exemplo da dialética do público e do privado. Dialética que, quando o que era público passa a ser privado, é justamente por essa oposição que consegue se realizar plenamente. A elevação política do homem por cima da religião, ou seja, quando ele retira do Estado o seu caráter cristão, compartilha todas as carências e todos os méritos da elevação política em geral. Por exemplo, o Estado como Estado abole a propriedade privada. Isto é, o homem, de modo político, decreta para uma classe a abolição da propriedade privada. Ao abolir o censo ou voto censitário, por exemplo, para a elegibilidade ativa e passiva, como aconteceu em muitos estados da América do Norte. Hamilton, diz Marx, interpreta este fato de modo inteiramente correto do ponto de vista político, e Marx cita Hamilton. As massas, vejam isto belíssimo, as massas alcançaram uma vitória sobre os detentores da propriedade e sobre a riqueza financeira. As massas. Não se encontrará a propriedade privada idealmente abolida quando o não proprietário se torna legislador do detentor da propriedade? O censo era a última forma política em que se reconhece a propriedade privada. Uma vez superado isso, passamos a um estado em que todos, pela lei, podem possuir. Mas, diz Marx, a supressão política da propriedade privada não abole unicamente a propriedade privada. Pelo contrário, pressupõe de fato a sua existência. O Estado elimina, à sua maneira, as distinções estabelecidas por nascimento, posição social, educação e profissão, ao decretar o nascimento, a posição social, a educação, como distinções não políticas. Dessa maneira, o Estado permite que a propriedade privada, diz Marx, a educação e a profissão, atuem à sua maneira, a saber, como propriedade privada, como educação e profissão, e manifestem a sua natureza particular.
e não política, como no caso, por exemplo, da aristocracia no sistema feudal. E concluir, longe de abolir essas diferenças efetivas, ele e Estado só existem na medida em que as pressupõem. Aprende-se como Estado político e revela a sua universalidade apenas em oposição abstrata a esses elementos. O Estado como algo abstrato que permite em abstrato a propriedade privada para todos nós, também em abstrato, e em concreto para uns ou para outros. Então, temos aqui uma dialética do concreto e do abstrato, do universal e do particular, que estão constantemente se relacionando para justamente realizar os conceitos que formam parte desse tipo de realidade. No caso do capitalismo, a propriedade privada. No caso do capitalismo, a liberdade política, que é a liberdade jurídica de se contratar e de contratar. E a liberdade garantida pela Constituição de abarcar riquezas. Há um conceito que aqui sim soa idealista, mas é um conceito que Marx toma de Engels, de Feuerbach. É um conceito que tem um cheiro meio idealista, mas que deve ser entendido num contexto histórico. É o conceito de vida genérica. O que significa a vida genérica? A vida, só para dar um exemplo, que não um grande exemplo, mas nós, vocês e eu, não vivemos uma vida genérica, vivemos uma vida particular, vivemos uma vida de família, uma vida isolada. Os chiles, os mantas, talvez o Yanomami viva uma vida genérica. Não conheço bem o Yanomami, mas conheço as comunidades indígenas do meu país. Eles vivem em comunidade. O que acontece com eles, qualquer coisa que aconteça com um, é um problema para todos. O problema de um é o problema de todos, o que não é o nosso caso. O problema dele é nem ser ele, já conheci, já foi meu aluno, e não tenho ideia quais são os problemas dele. Eu vivo a minha vida, ele vive e a sua e a minha. Mas se fôssemos membros de uma comunidade, aí não teríamos essa possibilidade de não nos importarmos ou interessarmos pelos problemas dos outros. Isso é o que ele quer dizer com vida genérica. Não é uma vida em alguma coisa, é uma vida concreta. É uma vida em comunidade concreta. Então ele pensa que essa vida genérica não pode ser vivida num sistema capitalista, num sistema de classes. Então já naquela época, ele tem essas intuições. O jovem Marx, ele diz: o Estado político aperfeiçoado pureza a vida genérica do homem. O Estado político aperfeiçoado. Os Yanomami são uma comunidade política, claro, em oposição à sua vida material. Todos os pressupostos da vida egoísta, continuam a existir na sociedade civil. Essa palavrinha, essa expressão que eu disse. Sociedade civil é a sociedade de classes e interesses antagônicos, de grupos, de parlamentares que defendem certos grupos, parlamentares que defendem outros grupos, de interesses de comerciantes, de exportadores, de importadores, etc. Onde o Estado político atingiu o pleno desenvolvimento, o homem leva não só no pensamento, na consciência, mas na realidade, na vida, uma dupla existência, celeste e terrestre. Vive na comunidade política, no Estado como o nosso, em cujo seio é considerado como ser comunitário, mas ao mesmo tempo na sociedade civil, onde age como simples indivíduo privado, tratando aos outros homens como meios, degradando-se a si mesmo em puro meio e tornando-se joguete de poderes estranhos. O Estado político, este que nós vivemos, em relação à sociedade civil, é justamente tão espiritual como o céu em relação à terra.